Boa noite a todos. Queria convidar o vereador Guilherme Pitiquim para assumir aqui a primeira secretaria e fazer verificação de quórum. Esse aqui não. Chico vai pedir para verificação de quórum. Verificação de quórum. Estão presentes vereadores Gilvan Martinelli, Roger Gomes, Rodrigo Borges, Paulo Renato, Chico Pérez, Guilherme Pitiquinho, Vanildo Quilinho e Roma Carte. Queria pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Indicação 26 de 2015, vereador Paulo Renato. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido que seja feita a limpeza do valão da Rua das Amendoeiras, junto com o muro da Rio Lagos, na localidade do Pôr da Roça. Indicação 27 de 2015, vereador Vanildo Quilinho, que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar o requerimento junto às águas de Jutunaíba para a instalação do sistema de água da Rua C, do loteamento Green Park, localizado no bairro da Raia. Indicação 24 de 2015, vereador Vanildo Quilinho, que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar o asfaltamento da Rua C, do loteamento Green Park, localizado no bairro da Raia. Indicação 25 de 2015, vereador Vanildo Quilinho, que seja indicada a excelentíssima a senhora prefeita no sentido de providenciar a verificação, limpeza e instalação do sistema de esgoto da Rua C, do loteamento Green Park, localizado no bairro da Raia. Requerimento de informações número 19 de 2015, do vereador Bruno Pinheiro. Requer à Secretaria Municipal de Fazenda informações sobre inexigibilidades de licitação no que se diz respeito a despesas da Prefeitura do município de Saquarema. Requer à mesa diretora, observando a lei orgânica do município e regimento interno da CMS, que sejam solicitadas à Prefeitura de Saquarema as seguintes informações pertinentes à Secretaria Municipal de Fazenda. Qual o valor total de 2004 a 2014, ano a ano, das despesas líquidas utilizando com base a inexigibilidade da licitação? Assina vereador Bruno Pinheiro. Vai. Requerimento número 20 de 2015, vereador Bruno Pinheiro. Requer informações sobre falta de água municipais e o agente de trânsito na frente do Colégio Municipal Clotilde Oliveira Rodrigues de Sampaio Correia, nos horários de entrada e saída dos alunos. Requer a mesa diretora, observando a lei orgânica do município e o regimento interno da CMS, que seja solicitada à Prefeitura de Saquarema as seguintes informações pertinentes à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública e Secretaria Municipal de Educação. Considerando a denúncia recebida por este gabinete parlamentar de que, na Escola Municipal Clotilde Oliveira Rodrigues, crianças e jovens estudantes atravessam a rodovia Amaral Peixoto e não a guardas municipais ou agentes de trânsito para zelar pela segurança dos alunos, assegurando-lhes a incolumidade física, sendo certo que é obrigação governamental preservar a intangibilidade física dos alunos. Pergunta-se: a denúncia supracitada procede? 2.
Caso confirmado, por que não foi disponibilizado os novos agentes de trânsito nomeados pela portaria número 205 de 3 de fevereiro de 2015 para assegurar a travessia dos alunos? 3. Quais as outras escolas que não há agentes de trânsito? 4. Qual é o critério para a alocação dos agentes de trânsito dos colégios e creches municipais? 5. A Secretaria de Educação solicitou que os agentes de trânsito ficassem na frente dos colégios municipais no horário de entrada e saída? Vereador Bruno Pinheiro. Requerimento número 21, de 2015. Seja oficiado o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Urbanismo, que seja informado no tempo previsto na Lei Orgânica as seguintes indagações. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiado a chefia do Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Urbanismo, que seja informado no tempo previsto na lei as seguintes indagações. Qual é o processo administrativo e o teor da conclusão das obras que repararam as pontes de Saquarema, Centro e Jaconé? No cronograma financeiro e de pagamentos, quanto foi o valor real e percentual? Quanto foi pago em valor real e percentual? Qual o critério adotado para reparar as proteções das pontes? Houve algum tipo de reparo efetuado em razão da alta temporada no município Carnaval? Vereador Bruno Pinheiro. Requerimento número 15, de 2015. Requer informações sobre a lei ou decreto executivo que proibiu a circulação de vans no município de Saquarema para fins de transporte público. Qual a lei ou decreto municipal que proibiu a circulação das vans em todo o município com fins de transporte público? Vereador Bruno Pinheiro. Requerimento número 14, de 2015, requer informações sobre o impacto ambiental e de vizinhança das obras de revitalização das praias do centro de Saquarema e Itaúna à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Número 1. As obras de revitalização das praias possuem estudo de impacto ambiental e relatório do impacto do meio ambiente? Se sim, pede-se cópia de inteiro teor dos mesmos. As referidas obras possuem o respectivo estudo de impacto de vizinhança? Se sim, pede-se cópia do inteiro teor do mesmo. Procede a denúncia de que vegetações litorâneas estão sendo cortadas e removidas do local sem autorização das autoridades ambientais? Requerimento de informações número 3 de 2015. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão sobre o edital número 1 de 2015 que regulamenta o processo seletivo simplificado. Cópia da íntegra do processo administrativo que gerou o edital número 1 de 2015 que regulamenta o processo seletivo destinado a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva para preenchimento temporário de vagas. Qual o motivo do prazo para a inscrição do processo seletivo ser tão reduzido? Algum ato jurídico, algum parecer formal que, em base a tal prazo, especifique quando as inscrições foram recebidas em todo o processo referente ao edital em questão. Discriminar todos os inscritos devidamente identificados com seus respectivos cargos pretendidos. Vereador Bruno Pinheiro. Requerimento 12 de 2015 requer informações sobre a quantidade excessiva de agentes de trânsito e guardas municipais somente em determinados pontos do centro de Bacaxá. Requer a mesa diretora, observando a lei orgânica do município e o regimento interno da CMS, que sejam solicitadas às prefeituras de Saquarema as seguintes informações pertinentes à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública. Pergunte-se: qual o critério adotado? Porque num só ponto, como por exemplo na Praça de Bacaxá, perto da agência do Banco Itaú, ficam praticando 2 guardas municipais e 3 agentes de trânsito? Vereador Bruno Pinheiro. Requer informações sobre serviços de abastecimento de água e tratamento do esgoto do chamado Condomínio Industrial de Sampaio Correia. Pergunte-se:
A denúncia supracitada procede? 2. Quais providências serão tomadas para solucionar o problema? Autor, vereador Bruno Pinheiro. Requerimento de informações número 10 de 2015. Requer informações sobre falta de aulas na Escola Ismênia de Barros Barroso, Jaconé. Pergunta-se: a denúncia supracitada procede? 2. Caso afirmativo, por que as aulas do decorrente ano letivo não começaram de acordo com o cronograma? Autor, vereador Bruno Pinheiro. Dá para dar atenção, não? Projeto de lei número 12 de 2015, de autoria do vereador Bruno Pinheiro, que dispõe sobre a inclusão do nome Lígia Varela Maia, a chamada Rua Projetada A, na altura do número 5.000 da Estrada Mombaça e da Rua Projetada A naquela localidade, conforme croque indicativo em anexo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Autor e vereador Bruno Pinheiro. Projeto de resolução que dispõe sobre a comenda Mulher de Ouro, professora Luísa Bastos Nunes. Esse projeto de resolução aqui eu só vou ler, são todos iguais. Eu vou ler o autor e quem vai receber a comenda. Projeto número 20 de 2015, de autoria do vereador Roger Gomes. Ilustríssima senhora Marília Pinheiro da Silva. Projeto de resolução número 21, Maria de Fátima Taeta. Concedida à ilustríssima senhora Sandra Azeredo Melo. Projeto 22, projeto de resolução número 22 de 2015, vereadora Maria de Fátima Taeta. Concedida para a ilustríssima senhora Yara Santos de Souza. Projeto de resolução 23 de 2015, vereador Gilvan Martinelli, para a ilustríssima senhora Ana Maria Veiga dos Santos. Projeto de resolução 24, vereador Guilherme Pitiquinho, para a ilustríssima senhora Sandra Renault Macedo. Projeto de resolução 25, vereador Roger Gomes, para a ilustríssima senhora Sandra Maria da Silva Ribeiro dos Santos. Resolução 26 de 2015, Gilvan Martinelli, para a ilustríssima senhora Sônia Rodrigues da Souza. Projeto de resolução 27 de 2015, vereador Gilvan Martinelli, para a ilustríssima senhora Luciana de Melo da Silva. Projeto de resolução 28 de 2015, Roger Gomes, para a ilustríssima senhora Marilza Pinheiro Correia. 29 de 2015, Chico Pérez, para a senhora Elizabeth Mendes de Matos. Projeto de resolução 30 de 2015, Chico Pérez, para a senhora, ilustríssima senhora Elecir de Almeida da Silva. Elecir na escola? Elecir? Projeto de resolução 31 de 2015, autoria do vereador Chico Pérez, para a ilustríssima senhora Elecir Conceição dos Santos Souza. Não, eu trabalhava na escola só. Antes de eu franquear a palavra, eu queria justificar a ausência do vereador Abraão da Meugil, questão de saúde, e Matheus da Colônia também, problema de saúde também, e Adriana
foi saúde, parece que foi no Rio, né? Saúde, se tivesse no partido no Rio. Então, queria justificar a ausência dos 3 vereadores. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Guilherme Pitiquim. Ia falar Chico Pérez de costume, né? Mas é Guilherme Pitiquim. Boa noite. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, vereadora Taeta, demais vereadores aqui presentes, vocês que nos assistem aqui através da internet, uma boa noite. Primeiramente, venho aqui para justificar algumas das minhas faltas no começo das sessões ordinárias, dizer que estive doente por 2 semanas, inclusive ficando internado por 6 dias, mas graças a Deus já está tudo bem. Estava até com saudade de estar aqui falando, olhando para vocês. E de resto, é isso. Estou até meio nervoso, já tinha um tempinho que eu não usava a tribuna, mas daqui a pouco a gente vai pegando de novo. A minha vinda à tribuna nessa noite é para comentar um fato que aconteceu na semana passada, inclusive foi na sessão da terça-feira. Tivemos a sessão ordinária da terça-feira, um vereador agora de oposição, nada contra, cada um sabe o melhor para si, cada um escolhe o lado que quer ficar, mas esse vereador agora de oposição veio até aqui para, ao meu ver, ofender um pouco a honra da minha prefeita. E se tem uma coisa que eu não admito, é vir aqui para ofender a minha prefeita. Como todos sabem, eu pertenço a um grupo político e se tem uma coisa que eu aprendi desde pequeno com meu pai, é a ser fiel a esse grupo no qual eu pertenço. Eu nunca vou me vender. Se eu tiver que brigar, eu vou brigar. Se eu tiver que vir aqui defender, eu vou defender, desculpa. Porque eu aprendi assim, a base política do meu pai, o ensinamento que ele me passou foi esse. Se eu estou com uma pessoa, eu estou com ela até o final. Então eu não vou aceitar que as pessoas venham aqui para ofender a minha prefeita. Esse vereador, até ontem, fazia parte do nosso grupo político. Se eu não me engano, era um dos primeiros a vir aqui a defender a nossa prefeita. Então eu fiquei meio confuso. Tudo bem que agora nós temos uns grupos aqui diferentes, temos a oposição um pouco maior. Isso faz parte da parte política. Mas o que eu não vou aceitar nunca é isso. A pessoa vem aqui para se defender de um decreto que veio do Executivo. Até aí tudo bem também, todo mundo tem o direito de se defender. Mas eu acho que a pessoa tem que saber... Não, quer a parte, vereador Rodrigo? Queria a parte, vereador. Quer a parte. Obrigado pela parte. Boa noite a todos. Vereador, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo amadurecimento, pelo crescimento e pelas palavras, bastante coerentes. Esse vereador, todos nós sabemos quem é, ele até pouco tempo era praticamente um papagaio de pirata, que toda inauguração estava ele lá tirando foto lá da prefeita. E agora, por questões políticas, que ele tem a posição dele, está correto, ele tem que seguir a família dele, vem agora dizer que o governo age contra ele, coisa que isso nunca aconteceu. Agora, o governo também não pode ser omisso diante dos fatos, que não são fatos tão frágeis como foi trazido aqui por ele. Eu busquei na internet, eu busquei saber com as pessoas interessadas e constatei que não são tão frágeis assim essas denúncias que embasam esse processo. Então, parabéns, Vossa Excelência tem toda a razão, o governo tinha todo o direito e o dever de agir como agiu. Parabéns, vereador. Então, voltando aqui à minha fala, esse vereador, agora de oposição, veio aqui para se defender. E com isso, acusou a prefeita de assinar tais decretos sem ler, sem saber o conhecimento, o conteúdo desse decreto, como se a prefeita fosse, podemos sim dizer, um fantoche. E isso eu não vou aceitar, vereador Rodrigo.
Eu acho que a prefeita tem a equipe dela. Se ela assina alguma coisa junto com a procuradoria, é porque ela sabe o que está fazendo, ela faz isso em prol da população. E como você disse, eu duvido esse vereador que veio aqui acusar a prefeita, vir aqui e ler na íntegra tudo que trata esse decreto. Eu duvido, vereador. Vim aqui e acusar a prefeita, esse processo, desculpa. Vim aqui e acusar a prefeita, botar a culpa em perseguição política, é fácil. Eu quero ver ter coragem de vir aqui e mostrar tudo para a população na íntegra do que trata esse processo. Então, eram essas minhas palavras de hoje. Antes de terminar, eu queria mandar um recado aqui para a nossa prefeita e para o nosso amigo deputado Paulo Melo, dizer que eu vou estar sempre aqui da melhor forma para tentar ajudar, para tentar defender, e eu nunca vou me vender. Eu nunca vou pedir nada em troca por isso. Se eu estou com o Paulo Melo, eu estou com o Franciane, é porque eu acredito que eles são os melhores para a minha cidade. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Está resolvido o nosso novo vídeo aqui, ó, descobrimos. Senhor presidente, senhora vereadora Taeta, senhores vereadores aqui presentes. Senhor presidente, no ano passado, essa casa buscou resolver a questão dos Correios. E a gente fez um requerimento, à época, eu fiz um requerimento, porque estava fechado os Correios de Bacaxá. Esse requerimento que fiz, essa indicação, foi enviada pelo presidente da casa, o presidente Paulo Renato, marcou uma audiência no Rio, foi à superintendência dos Correios, e lá buscou-se uma solução para os Correios de Bacaxá, que era fazer em Bacaxá um posto de atendimento. E hoje eu fui lá nesse posto de atendimento e existe uma placa na porta do posto de atendimento dizendo o seguinte: por motivos de força maior, temporariamente, não estamos fazendo postagens. Ou seja, aquele posto dos Correios de Bacaxá, que se buscou numa forma de resolver um problema de Bacaxá. Hoje, 9 meses passados da implantação daquele posto, os Correios não mais fazem postagem, ou seja, não mais recebem correspondências do cidadão. Então eu queria de novo aqui, na próxima sessão eu vou trazer um requerimento de novo, para nós buscarmos essa solução definitiva junto aos Correios, com relação aos Correios de Bacaxá. E as postagens maiores eram lá em Bacaxá, as postagens maiores são em Bacaxá. Fechando as postagens em Bacaxá, naturalmente, a população vai sofrer de novo. Então, para a semana que vem, eu vou trazer um pedido, um requerimento, para que essa Câmara possa se unir em prol dessa questão e buscar uma solução definitiva para os Correios de Bacaxá. Porque a população está sofrendo, os Correios não atendem, e agora o único posto que atendia está fechado. Então esse é um pedido que faço à Câmara para a gente encampar de novo essa ideia e buscar uma solução para isso, já que temos que buscar atender a população. E para finalizar, senhor presidente, eu fiquei surpreso com as palavras do vereador Guilherme, porque eu fui à prefeita, eu conversei pessoalmente com a prefeita, e ela me disse a mim, esse decreto veio da Procuradoria. Você, Francisco, foi procurador, você sabe que o prefeito assina. Aí eu perguntei a ela, e sobre isso aqui? Não vejo utilidade, não sei por que fizeram isso, não vejo utilidade.
Palavra dela, prefeita. Agora, o que eu trouxe na semana passada, foi um esclarecimento sobre a questão do processo. O processo é público, qualquer pessoa tem acesso, qualquer advogado tem acesso ao processo. E é um processo que nem começou ainda, nem meu prazo de defesa foi aberto ainda. E já tem 1 ano e meio, porque são diversos réus, e esses réus, todos não foram citados ainda, então o prazo de defesa não foi começado. E eu disse aqui que prevalece o princípio de inocência. Até que se prove o contrário, todos são inocentes. E deixei de falar na tribuna, se eu quisesse atacar alguém, falar pessoalmente sobre alguém, eu trazia aqui todas as ações civis públicas que tem na comarca de Saquarema. São diversas ações civis públicas, inclusive contra Hamilton Nunes de Oliveira. Hoje eu estou dizendo isso porque o vereador Pitiquinho veio falar sobre isso. Existe ação civil pública de improbidade contra Hamilton Nunes de Oliveira, o Pitico. Não falei sobre isso a semana passada porque não interessava, eu vim aqui só para falar sobre algumas coisas. O fato do secretário, na época, Hamilton Nunes de Oliveira, responder agora uma ação civil pública, isso, não, ele é inocente, até que a ação civil pública seja julgada procedente ou improcedente. Eu não falei sobre isso. Hoje eu estou dizendo em resposta ao vereador Pitiquinho. Porque o fato da gente responder uma ação civil pública não quer dizer que nós somos culpados. E eu li aqui na tribuna semana passada diversas ações civis públicas que foram julgadas improcedentes. E o Ministério Público errou. Como nessa ação civil pública que eu falei na semana passada aqui, objeto do decreto, o Ministério Público erra redondamente. Porque ele alega na petição inicial que houve uma questão de fraude na emissão de posse. O Ministério Público erra. Porque quem errou foi o cartório de Saquarema, que colocou o número de um requerimento de um processo anterior. E o Ministério Público acha que isso não é, ele errou. E a gente vai se defender tranquilamente. Temos aí, nessa ação certamente, 1 ano, 5 anos, 10 anos. São as ações civis públicas. E é isso. Ninguém aqui falou mentira. Eu vim aqui na semana passada, questionei um decreto que botaram o meu nome por pura perseguição política. A prefeita mesmo ficou surpresa quando eu falei isso. E ela disse, vou saber por que fizeram isso, Chico, você. Vou saber. E ela não me disse por quê. Mas estamos tranquilos. Todas as pessoas que estão na ação civil, não são poucas não, né? São muitas. Eu não falei sobre elas aqui, dos outros políticos. Agora, isso é um processo que vai se buscar ampla defesa do cidadão. E no final, esses processos, certamente, esse aqui, por exemplo, vai ser julgado improcedente. Como foi julgado improcedente a ação de improbidade administrativa que eu respondi com a prefeita, com o deputado Paulo Melo e com o ex-prefeito Pérez. Eu respondi uma ação de 2006. Foi julgado improcedente. Tiraram a gente do polo passivo da ação. Existem recursos, mas hoje tiraram. Então, falei aqui também que a prefeita responde a uma outra ação civil pública. Sim, responde. Não tinha dito do ex-vereador Pitico, porque não falei, não tinha interesse em dizer isso. Mas hoje, já que o vereador Pitiquinho questiona, existe também uma ação civil pública de improbidade administrativa contra o vereador Pitico. Questões de táxi, de dar um documento como secretário de transporte e serviços públicos no governo do Pérez. Nessa ação figura o Pérez também, porque deu uma transferência de um táxi com data, a lei dizia, não sei, 5 anos, deu de 10 anos.
E a prefeita já deu esse mesmo tipo de táxi, de transferência, dezenas de vezes. Agora, e essas dezenas de vezes estão lá no processo, no mesmo processo de improbidade que responde o Hamilton Nunes de Oliveira. Lá nesse processo se discute uma transferência de concessão de táxi, ou de emplacamento de táxi, com mais de 5 anos, por exemplo. Só que a prefeita já deu mais de 10 dessas transferências. E ninguém questionou isso. Então, a gente vê que bastou o Pérez dizer que é candidato e o mundo queria cair na cabeça dele. Pessoal, nós vivemos numa democracia. Todos nós temos direito de ser candidatos. Nós não somos obrigados a só ter um candidato na cidade. Então é isso, não é nada mais, nada menos do que isso. O que eu questionei foi a fórmula como foi feito aquele decreto. Para mim, desnecessário, contra os interesses do próprio município, mas isso se resolve lá. E muitas outras coisas a gente pode falar na tribuna, por exemplo, a questão da saúde pública. Eu fui procurador-geral nesse município por 14 anos. E existiam as ações contra obrigando o município a dar remédios. Quando eu fui procurador-geral, jamais se permitia que um cidadão saísse daqui sem o remédio. Porque a gente acha que é direito do cidadão ter o remédio. E o cidadão não tem o remédio no posto de saúde, no hospital, vai ao judiciário. Hoje, o município de Saquarema está desacreditado. É uma vergonha. A procuradoria está sendo falada no fórum como a pior de todas. Existe decisões judiciais mandando prender a prefeita, a secretária de saúde e o procurador-geral, por falta de remédio que não deu. E a semana passada não foi presa a secretária, Ana Cristina, que é uma pessoa que nós temos o maior respeito, porque ela tirou do bolso o dinheiro e entregou ao oficial de justiça. Então, nós estamos vivendo um problema que a gente tem que falar. O vereador aqui tem que falar. Nós temos que convocar aqui o procurador-geral para explicar isso. Por que vai permitir que a prefeita seja presa, a secretária de saúde seja presa, porque não entregou um remédio? Vai no fórum e ouve dos corredores falar sobre isso. O juiz já não atende mais a procuradoria, não quero nem saber, não. O descrédito que virou a procuradoria do município, aí eu me refiro ao chefe, porque simplesmente não tem força política para resolver um problema de saúde pública. Então a gente está aqui para falar também. Não é porque eu sou vereador do povo de Saquarema, eu não sou vereador de situação nem de oposição. Eu fui votado para defender os interesses do povo de Saquarema. É isso. E dizer que eu ofendi a prefeita, jamais faria. Eu ofender a prefeita, não. Apenas falei uma verdade que ela me disse. Não estou aqui para ofender a pessoa da prefeita, muito pelo contrário, tem a minha amiga. Nós temos ligações, a gente, há muitos anos juntos. Agora, elas têm um caminho político, que eu não estou seguindo o caminho político dela, porque o meu irmão possivelmente vai ser candidato, né? E isso é mal para alguém? Ele não pode ser candidato? Pode. Com todo respeito, né? Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. E quero repetir a questão dos Correios. Vou trazer aqui a semana que vem para a gente buscar uma solução, nos unir nesse sentido de buscar uma solução para os Correios de Bacaxá. Muito obrigado e boa noite. Presidente, questão de ordem. Artigo 189, inciso 6. Citando o nome de qualquer vereador citado, o presidente considerará por 2 minutos ao final da fala do aparteado. Você tinha pedido a parte, você pediu, só se eu não tivesse, pedido a parte, eu deixava. Eu daria com o maior prazer. Tem direito, sim.
Ninguém. Falou o nome dele, vereador. Você falou o nome dele, vereador. Só vou esclarecer uma coisa, vereador. Só vou esclarecer uma Questão coisa. de ordem, senhor presidente. Porque em momento algum Questão eu de falei, ordem, senhor eu presidente. falei Ele não do me seu pediu irmão. a parte, senhor presidente. Ele não Até pode porque se eu fosse ele não falar do pode seu falar. irmão aqui, Qual artigo que Vossa Excelência citou? eu falaria dos inúmeros processos Olha só, que ele Vossa recorre Excelência, aqui. ele não pode Eu falar, apenas né? falei sobre Vossa Excelência. Falei da falta Olha de só, respeito. ele não pode Porque fazer Vossa isso, Excelência, ele não me pediu a parte, eu A não pre- neguei a parte a ele. a errado, ele prefeita tá contrariando o te regimento recebeu dessa no casa. gabinete dela Senhor presidente, olha por só. educação. Ele não pode fazer isso, Excelência. Só teria acontecido isso se ele tivesse pedido a parte a mim e eu negado. Aí sim, está no regimento interno da Esse é o casa. entendimento de Vossa Excelência. Não, está no regimento Está aqui no interno. regimento, 189, inciso 6º. Você vai tá. querer Eu vou ler o discutir, regimento. você vai querer discutir regimento como sempre, eu vou vereador? ceder a questão de ordem do vereador, do Bitkin. É apenas um esclarecimento, O senhor citou vereador. o nome dele. Hã? O senhor Não, citou É o nome apenas um dele. esclarecimento, Parte, vereador. Excelência. Senhor Ele não me- presidente, ele não me questão de pediu a ordem. parte. Me concede a questão de ordem? Só para explicar ao vereador que o senhor concedeu a questão de ordem a ele para ele estar falando? Não, né? O senhor concedeu a ele Questão o direito de ordem, falar. senhor presidente. Não foi? Ele só Então, pode... é só isso, é simples. Olha só, citado o nome de qualquer vereador, o presidente concederá 2 minutos ao final da fala do aparteado. Se for negado a parte, ele não me aparteou, ele não me pediu a parte. Se ele tivesse me pedido a parte e eu negado, aí sim, está aqui no regimento, isso é claro. Se ele tivesse pedido a parte a mim e eu negado, aí sim. Aonde está escrito que foi negado a parte? Para o aparte ou interrupção do orador ou de outro, para Inciso indagação 6º, vereador. ou Inciso comentário 6º. relativamente à matéria em debate, observará o seguinte: o aparte deverá ser expresso em termos corteses e não poderá exceder a 1 minuto. Não serão permitidos apartes paralelos. Não é permitido apartear o presidente. Vossa Excelência vai ficar lendo o regimento até quando? O aparteado permanecerá de pé quando... Vereador, eu só queria esclarecer Não Vereador. é permitido mais de que em 2 momento apartes. algum eu falei do seu Vereador. irmão. Eu só falei sobre Vossa Excelência. Aí você vem querer falar de um processo do meu pai. Olha só, Vereador. vereador, Eu poderia- tá errado, ele não Vereador. pode- Eu poderia- Eu não concedi a parte a eu- ele, ele eu não vou- me Eu pediu. poderia Eu vou falar ceder dos o direito inúmeros de resposta projetos, ao vereador, processos contra o seu irmão. Só isso, vereador. se ele citar seu nome. Não, agora não está aí. Não. Já terminou já? Continua franqueada a palavra. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Quirinho. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador, vereadora Taeta, a quem nos assiste pela internet, quem está na plateia, uma boa noite. Primeiro, antes de começar minha fala, eu quero agradecer a Jesus Cristo por essa oportunidade que me concede de mais uma vez estar aqui para falar com vocês. Senhor presidente, essa semana visitei um loteamento Green Park, que fica entre Raia e Guarani, e trouxe uma indicação para essa casa, porque vi ali algo para melhorar ali para aquela população ali, que as ruas ali estão meio ruins. Eu sei, eu reconheço o trabalho que o secretário Araújo vem fazendo nessa cidade, e vi que ali a gente está precisando ali de manilhamento, patrolar a rua. Eu trouxe essa indicação aqui nessa noite, senhor presidente. Senhor presidente, para não fugir também do foco dessa conversa que está tendo aqui, eu tenho algumas coisas para falar nessa noite. Primeiro, eu queria falar, mas o vereador Matheus não está aqui, que é um grande amigo e vem prestando um trabalho maravilhoso nessa casa. Teve uma audiência pública, que eu não me engano foi aqui
aqui no Clube Saquarema, e o secretário Gilmar, mais conhecido como Gima, ele não pôde estar presente. E o vereador Matheus aqui, com toda a sua razão, veio aqui se questionar porque o secretário não estava presente. E fui verificar, porque apesar de ser o secretário, o Gima é um grande amigo meu. E conversando com ele, eu queria falar para o vereador, mas infelizmente ele não está aqui, que o Gima ele não pôde estar presente, porque ele está passando um momento delicado, a esposa dele está doente, é uma hora que a gente tem que ter sensibilidade, e ele não pôde estar presente aqui. E aí eu queria vir aqui para falar para o vereador o porquê, a razão que ele não esteve presente lá nesse ato que teve. Fiquei também, senhor vereador, vereadores, meio entristecido aqui com o vereador Abraão, apesar de respeitá-lo, ter como amigo, e ele veio aqui, usou essa tribuna e desonrou praticamente os vereadores, falando que ele fez diversos pedidos aqui, que não foi, que os vereadores era para ter ajudá-lo mais. Eu quero aqui até agradecer aqui, falar que o período que ele teve como presidente dessa casa, o vereador Paulo Renato, ele fez diversas ações públicas aqui, e quem não teve presente foi ele. Há muitas audiências públicas que teve aqui, trouxe o pessoal da água de Jutunaíba, eu não tive a honra de vê-lo, o vereador Abraão lá. Eu queria falar para ele, eu queria estar falando essas palavras para ele, mas ele não veio aqui, eu não podia sair desse foco, porque quando ele falou de todos os vereadores, falou que que Romacart fez uma lei aqui, que era para os carros rodar com 5 anos de uso, e ele veio aqui questionar, só que ele esqueceu que ele é o presidente da comissão de transporte, então o único culpado que tinha aqui seria ele, vereador. Ele era o culpado, ele que tinha então que correr até para impor essa lei, para a lei estar vigorando. E ele veio aqui, culpou todo mundo, praticamente chamou os vereadores aqui de vagabundo. E eu vejo o trabalho de todos aqui, eu vejo o trabalho da vereadora Taeta, que trabalha sem parar o tempo todo. Eu, todos os dias, infelizmente, que eu queria até ter a honra de Chico, do vereador lá, que são todos formados, e tem até os seus outros afazeres, eu não tenho. O trabalho que eu tenho é política, então todos os dias eu tenho que sair de casa em pós de ajudar a população de Saquarema, e todos os dias eu faço isso na minha vida, e é diferente, é ele que eu não vi em nenhuma. O pessoal do banco veio aqui, que o vereador Paulo Renato, presidente dessa casa, trouxe o pessoal do banco aqui, veio aqui, ele não estava presente. A audiência pública aqui que falava sobre o orçamento, aonde teve duas, uma o vereador Paulo Renato conduziu, e outra ele sempre dando oportunidade, que deu muitas vezes para mim também conduzir alguma sessão nessa casa, deu para Matheus fazer. Alguns vereadores estavam presentes e eu não vi ele presente, então o que ele falou, não consegui entender muito a fala dele. E tem até algo mais, algo que saiu essa semana na internet, que fala sobre o nome dele, só que não vou falar aqui. Vou falar sim, mas a semana que vem, quando ele estiver presente aqui, porque ele foi, o que ele falou dos vereadores, não me deixou muito feliz, saí até uma pessoa que eu respeito, tenho uma admiração, acho um homem muito trabalhador, mas só que ele feriu a honra dos vereadores nessa casa. Fiquei bem entristecido, tenho mais algo para falar, mas eu quero falar com ele presente nessa casa aqui. Dou mais uma boa noite para todos, que Deus abençoe. Está franqueada a palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vereador Artigo Pitiquinho. 143 e 144, que pede regime de urgência, para a gente poder votar esses projetos da comenda, já que estamos precisando para quinta-feira. Botar em votação, não. Acabar de franquear a palavra, vou botar em votação para a gente votar todos os projetos aqui de uma vez só.
Pedindo, botar em votação o pedido de regime de urgência. Todas as comendas aqui. Senhor presidente, pela ordem, todos os projetos de resolução, eles não precisam de duas votações, é uma única votação conforme o regimento manda. O projeto de resolução é uma única votação e Vossa Excelência pode botar para votar hoje, sem nenhum problema. Eu queria dizer, inclusive, que pedir a Vossa Excelência que fizesse uma votação simbólica, ou lesse só o projeto e botasse todos em bloco, para facilitar. Mas com certeza, faremos Obrigado, isso. senhor presidente. Continua obrigado a palavra. Pela ordem do vereador Rodrigo Borges. Senhor presidente, amigos e amiga vereadora aqui presente, a todos da assistência, grandes amigos, e a todos que nos assistem pela internet, uma boa noite. Vamos começar a colocar os pingos nos is aqui, eu vou tentar fazer isso. Mas enfim, aqui eu venho ouvindo nessas 3 sessões atentamente a tudo que tem sido dito. Não me pronunciei semana passada, até porque não tive conhecimento dos fatos trazidos aqui por alguns vereadores. Acabei sendo procurado por uma das pessoas interessadas, quer dizer, interessadas não, uma das pessoas que poderiam ser lesadas pelo fato desse processo. Aconselhei como advogado e, graças a Deus, não houve esse prejuízo a ela. Por isso eu estou vindo aqui hoje, porque tomei conhecimento de uma parte do que vem acontecendo e vou me ater exatamente ao que foi trazido aqui. Mas antes, eu uma vez disse aqui que na tentativa de se matar uma pulga, deram um tiro no cachorro. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou ouvindo aqui o vereador tentando se defender, tentando defender desesperadamente o irmão. Correto, tem que ser feito, até porque a família tem que defender com unhas e dentes. Aí, o vereador cita um processo onde o senhor Hamilton, o nosso amigo Pitico, responde por improbidade. Esse processo eu também queria responder. Porque se ele responde, é porque ele tentou ajudar uma pessoa e não foi prejudicar ninguém. Esse processo eu queria responder. A minha defesa seria simples, como vai ser a dele. Agora, não dá para comparar aqui, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, um fato tão grave como esse aqui, em cima do vereador Pitico, do que o vereador Pitico hoje responde. Pelo amor de Deus. Inclusive o vereador, o irmão dele responde junto. Como é isso? Se defende tentando atacar? Porque o irmão de Vossa Excelência se lançou pré-candidato? O irmão de Vossa Excelência é fraco na eleição, senhor vereador. Foi fraco quando perdeu para doutor João, foi fraco quando perdeu para Carlinho. Ganhou 2 eleições porque teve o dedo do deputado Paulo Melo, e isso Vossa Excelência deveria ter gratidão. Seu irmão deveria ter gratidão, porque sem o grupo seu irmão não é nada, e vai provar isso nessa próxima eleição. É fraco. Não tem consistência. É mole, é cavalo paraguaio. Larga na frente, mas cansa. E isso vocês vão ver. Agora vem aqui o vereador dizer que não, o processo só estão pedindo a devolução. Não está não, vereador. Tem coisa séria aqui. Tem coisa séria aqui. Num dos pedidos, tem aqui o artigo 12 da Lei 8.429. Inciso 2, onde o promotor foi claro em dizer que, na hipótese do artigo 10, que é a questão da improbidade caso haja,
estão podem ser ocasionados a essa pessoa que responde a esse processo, além de a justificativa pífia que foi dado aqui, na tentativa frágil e fraca de tentar se defender, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, entre outras coisas. O vereador veio aqui e fez uma acusação vazia, dizendo que o presidente fazia parte da secretaria, mas não confirmou nada. Que o presidente teria assinado os contratos, erro grave mais uma vez. Quem assinou todos os contratos foi Vossa Excelência. Contratos esses fraudulentos, está aqui. Não sou eu que estou dizendo, não, o Ministério Público está dizendo. E quem assinava junto com Vossa Excelência, pasmem, senhoras e senhores, era um homem, um senhor chamado João Cilei, diretor de habitação da época. Quem seria João Cilei? Cunhado de Vossa Excelência. E pior ainda, que para receber um terreno por concessão de uso, tem alguns pré-requisitos. Acima de tudo, tem que ser hipossuficiente. Esse é o ponto principal. A pessoa não pode ter renda incompatível. E aí, o filho de João Cilei, Bernardo, recebe um terreno. Mas não só o Bernardo, o segurança do então prefeito à época recebeu um terreno. Meu Deus! Aí vem o segurança do queridinho, como ele diz aí, de um cara tão correto, que não persegue ninguém, que não faz nada, dizer em seu depoimento em sede no Ministério Público. Vejam bem, senhoras e senhores, é sobre isso que diz o processo. Olha a gravidade do processo. Inclusive, senhor presidente, eu gostaria aqui que nós reuníssemos e pudéssemos analisar uma forma de acompanhar esse processo aqui na Câmara, porque eu entendo esse ato grave cometido, mas isso tem que ser apurado por todos nós. Senhor Valmir Correia Fonseca, falo o nome porque está aqui, e o projeto é público, o processo é público. Quem quiser, pode ver. Disse, palavras dele, que até recebeu um terreno na localidade, mas passou adiante, porque não lhe interessava, pois já tinha sua casa. Mais um fato grave. Vem o vereador aqui falar do Pitico, porque o Pitico tentou ajudar uma pessoa. Pelo amor de Deus, vereador, assuma seus atos, vereador. Falar assim é fácil, mas não esconda as suas sujeiras embaixo do tapete. Telhado de Vossa Excelência não é de vidro, não. Telhado de Vossa Excelência não existe. Continuou. Se envolveu com a política e fez muitos favores aos outros. Por isso acredita que tenha recebido esse terreno. É brincadeira. Para não falar outra palavra. É um desrespeito com o povo de Saquarema. É um desrespeito com as pessoas que realmente necessitavam receber esse terreno para ter a sua casa. Continuou. É triste, o que eu estou falando aqui hoje é triste. Vereador, me conceda só uma parte? Concedo, vereador, tem a parte. Esse processo foi, essas acusações foram de que ano? 2007. 2007. Na época, o vereador não poderia ser candidato a prefeito, a vereador. Não poderia. É por isso, vereador, levantou muito bem a parte. Porque é por isso que eu acho que nós deveríamos aqui investigar. Porque no primeiro momento que ele pôde se candidatar, ele veio candidato. E quem garante que isso aqui não tenha dado eleição a ele?
Foram mais de 100 terrenos. Quem garante? É isso que é o objeto de investigação aqui dessa Câmara. Agora, não sou eu que tenho que decidir, é o colegiado. Olha agora o absurdo que é. Continuou o segurança, a pessoa de confiança, a pessoa que o prefeito, então, à época, garantia a vida. Não se lembra de ter se inscrito em programas assistenciais. Vereador, eu teria vergonha de vir aqui na tribuna e falar sobre isso. Continuou. Que na época que ganhou esse terreno era a segurança do senhor prefeito Antônio Pérez Alves. Isso aqui, para mim, é uma das maiores vergonhas do nosso município. Aí vem o vereador Paulo Renato. Veio o vereador aqui dizer que o procurador está perseguindo ele, que o procurador está mal no fórum. Pelo amor de Deus. Procurador Alexandre, meu amigo, parabéns pelo ato que Vossa Excelência teve de coragem. É questão de segurança jurídica do município, porque isso aqui, todas essas concessões fraudulentas, e eu estou afirmando isso, fraudulentas, todas essas concessões podem dar um prejuízo ao município de mais de 2 milhões de reais. Quem vai pagar, Vossa Excelência? Quem é que vai pagar essa conta? É o povo. É o povo que vai pagar. Mas não, o processo é simples. O processo é uma besteira que nós vamos ganhar. Trouxe aqui meia dúzia de decisões de ação civil públicas favoráveis, mas eu posso trazer aqui, passar um mês aqui mostrando com 200 milhões contrárias a essa. E um fato tão grave desse tipo, não acredito que a justiça deixa passar, não. Mas eu vou meter a esse. Vossa Excelência veio aqui semana passada com uma caixinha que, na verdade, não pegava nem 10% do que esse processo. Se tivesse que trazer todos do seu irmão, tinha que trazer um caminhão de mudança para trazer os processos que ele tem no fórum. Então não vem falar de procurador, não vem falar de prefeita, não vem falar de ninguém aqui não, e não conceda a parte, não precisa pegar o microfone. Excelência, então, o que acontece... Uma parte, se não me conceder a parte, eu vou pedir os 2 minutos no final. Estou pedindo uma parte a Vossa Excelência. Se não me conceder... Vossa Excelência está afirmando ou Vossa Excelência está dando ordem ao presidente? Não, eu estou seguindo o regimento. Eu citei o nome de Vossa Excelência? Sim, toda não hora. Citei o nome de Vossa Excelência. Citou meu nome. Ué, se a carapuça serviu, não tenho problema nenhum. Não citei o nome de Vossa Excelência, eu gostaria de Vossa Excelência ficar calado. Não lhe dou a parte. Cala a boca. Vereador, seja homem. Calado, senhor presidente. Que vergonha é essa? Eu estou falando na tribuna, eu não posso ser interpelado, eu não dei a parte a ninguém. Eu queria uma parte de Vossa Excelência. Não tem a parte. Não tem a parte, senhor vereador. Vereador, não tem a parte, vereador. Fica calmo, calmo que não começou ainda não. Eu vou pedir no final. Fique calmo que não começou ainda não. Eu vou só tem um porém, vereador. Probidade de Vossa Excelência. Meu? Sim. Meu? Tá aqui. Meu? Rodrigo Ferreira de Mendonça? É meu? Vou falar. É meu? Quero uma parte, Excelência. Me concede vereador, uma parte, por favor. Preste bem atenção. O que eu quero dizer aqui, meus amigos e minhas amigas, falar até papagaio fala. Mas eu trouxe aqui, são fatos. Eu não estou inventando, não. Enfim, e também não estou trazendo essa briga para mim, não. Eu não citei o nome de Vossa Excelência. Se o irmão de Vossa Excelência fosse vereador, poderia vir aqui, mas não o senhor. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tem parabéns ao secretário, porque traz a garantia jurídica que o governo precisa. Porque pessoas que estão tentando comprar esses terrenos, que hoje, em algumas casas lá, são mansões... Dá uma parte, Excelência. Em algumas casas são mansões... O senhor presidente gostaria que cortasse o microfone do vereador. São mansões... Essas pessoas que tentam comprar ou vender estão impossibilitadas, inclusive de pessoas que tiveram que devolver o dinheiro da venda.
Agora, é questão de responsabilidade. Responsabilidade. Não basta parecer sério, não basta parecer correto, tem que ser. É muito fácil vir aqui, andar de terno, chegar aqui, falar meia dúzia de besteira, achar que é o dono da razão e por trás dos panos age de outra forma. Vereador, o senhor tem 1 minuto, tá? Obrigado. Eu vou terminar. Na verdade, eu até me alonguei, mas é porque é complicado isso aqui. Mas, enfim, prefeita, Vossa Excelência tem toda a razão. E digo mais, afirmou aqui que a prefeita tinha dito a ele, olha a covardia. A prefeita atende uma pessoa por cortesia. E se disse, mas eu tenho certeza que só disse isso porque quando esteve no governo, tinha que passar tudo no preto no branco mesmo, porque não é de confiança estar provando isso. Meu muito obrigado, fico com Deus. Senhor presidente, o regimento interno fala o seguinte: pediu a parte e não deu, e citou a pessoa, tem que dar 2 minutos no final. Se ele falasse o seu nome. Não, ele disse meu irmão. Não falou seu nome. Não, falou vereador. Falou seu, não citou nome. Vereador, não citou nome. Ele está falando de mim. Não, eu sei, mas não citou seu nome. É um vereador tão fraco. Não citou seu nome. Vereador, é uma vergonha, por favor. O vereador fazer um papel desse. Por favor, de moleque. Por favor. O senhor vai na próxima sessão, o senhor vai na tribuna e... Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Bruno Pinheiro. Está correta a sua posição. Não citou nem. Ah, pô. Não, de mim não, porque eu não vou. Não tem. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Romacarte, vereadora Taeta, demais vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores que nos assistem pela internet, muito boa noite. Senhor presidente, às vezes eu sinto, não vou dizer que é uma graça, senão é uma coisa séria, mas que me sinto às vezes assim, como tivesse, vamos dizer assim, eu estou comovido. Primeiro, parece-me que há uma briga conjugal. Uma briga conjugal onde marido e mulher brigaram, mas daqui a pouco está tudo lá junto. Ó. Tudo junto. Um ex-prefeito que era da vice, agora é prefeita lá, e está tudo junto. São 2 chapas do governo. E graças a Deus, eu sou ficha limpa. Roger, você é ficha limpa. Abraão é ficha limpa. E somos a verdadeira oposição. Aí nasce a verdadeira oposição. Porque ficar debatendo que fulano, beltrano, eu não estou aqui para debater
se o pai de Pitiquinho, se o irmão de Chico, se o tio de Rodrigo, até porque, em tese, eles são ficha suja, em tese. Mas a lei eleitoral é bem clara. Até o trânsito em julgado final, ou seja, a última instância da justiça, a pessoa é considerada inocente. Então, não vou ficar debatendo aqui quem está certo, quem está errado. Só quero falar uma coisa. Essa briga de marido e mulher, do mesmo lugar, do mesmo lado, deixa para lá. Deixa eu, Roger e o pré-candidato Abraão do lado de cá. Nós somos oposição. E o que um vereador tem que falar? O vereador não tem que se sentir com a honra maculada, igual o vereador falou, o meu amigo aqui, Quilinho. Não foi nesse sentido de macular nossa honra que o vereador Abraão veio aqui, não. O vereador Abraão falou que deveríamos fiscalizar mais. Inclusive, eu dei o exemplo e pedi para que vossas excelências me ajudassem a fazer requerimentos, igual a esse aqui que eu fiz, que a gente não pode admitir que num colégio Ismênia, onde temos uma vereadora morando no bairro, começou o ano letivo sem aula. E eu quero saber da secretária de Educação o que aconteceu, o porquê daquelas crianças voltando para casa. E são crianças que às vezes precisam passar pelo colégio. Um dia de aula, 2 dias de aula, uma semana, no futuro, ou lá no final do ano letivo, faz muita falta. Porque em Saquarema, e aí eu digo que eu critico a prefeita, sim, prefeita municipal, não a mulher Franciane. Ela é incompetente, isso eu falo categoricamente. É incompetente. Porque não pode um ano letivo iniciar e as crianças voltando para casa sem aula. Aqui é Saquarema, que diz que tudo está bom. E, na verdade, não tem aula para a criança, para o pobre. Porque o rico paga. O rico tem condição de botar o seu filho, a sua filha, o seu neto num colégio particular. Mas sofre aquele que não tem. E Saquarema tem que parar de uma coisa. Eu estou percebendo que esquecem de valorizar o professor. A mãe de Pitiquinho era uma professora exímia, mas que não foi valorizada. Precisou um reconhecimento após o seu falecimento. Infelizmente, aqui valoriza-se uma nata, só os diretores, ou seja, aqueles cabrestos eleitorais ali para segurar todo mundo. Agora os professores não conseguem um real aumento, funcionário público não consegue. É isso que o vereador tem que vir aqui e debater. E é o meu papel. E aqui, assim vou fazer até meu último dia. E espero que vossas excelências me ajudem nesta caminhada, porque eu não sou sozinho. Estou junto com vossas excelências, não sou contra ninguém aqui. Nós aqui todos somos vereadores. Quero agradecer a todos. Fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Quinta-feira, desculpa. É quarta-feira, tem uma reunião realmente. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Gilvan Martinelli. A gente vai votar esse aqui. Senhor presidente, vereadora Taeta, vereadores presentes, a todos que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna, em primeiro lugar, colocar uma situação que está acontecendo no Rio Seco. O senhor sabe, lá é líder, lá também teve bastante votação, está sempre presente lá. Em relação à água que está acontecendo lá, eu, inclusive, vou pedir ao
secretário da Comissão de Meio Ambiente, que a gente esteja presente lá. Tem poços artesianos que foram feitos lá, no médio de 150 metros, e na descida da água, na saída, onde forma o rio, e isso está prejudicando o lençol freático daquele local. Vereador, me concede uma parte para falar sobre esse assunto? Tá, só um minutinho que eu vou te passar a parte, só um minutinho. O que acontece é o seguinte, muitos caminhões de água saindo e muitos não estão vindo para o município. Está vindo de outros lugares para ir para Aruama, para outra cidade, e prejudicando o morador local. Esteve lá, eu acho que creio no sábado ou no domingo, carro do IBAMA, Polícia Civil, mas não solucionou o problema do local, da questão dos poços artesianos. Não falo até dos poços artesianos, que estão sendo feitos até pelos moradores locais, mas sim pela Jurtunaíba, que eu acho que está cobrando R$20 para levar para fora. E esse poço, me parece, está prejudicando o lençol e deixando muita gente sem água, tendo que furar novos poços artesianos com a profundidade maior, e os rios, na realidade, não conseguem nem chegar água nos rios. Eu só queria fazer uma parte, só para perguntar uma coisa a Vossa Excelência. Qual é a empresa, Sua Excelência? Não sei se é Jurtunaíba, eu tenho que confirmar, por isso temos que ir ao local, ver a parte jurídica, para que a gente possa ir com base, para que a gente possa rever essa questão lá. O que está acontecendo? Que eu acho que não é coisa local, não. Tem influência da Jurtunaíba, que está cobrando a saída de caminhões. Eu acredito que tem até por volume de água. Tem saído lá mais de 10 caminhões de 20 mil litros, que corresponde a 200 mil litros de água, muito mais, 2 milhões de litros por dia. Isso está afetando o lençol freático daquele local. Então, os moradores do Rio Seco têm reclamado muito, eles têm estado por lá. Então, gostaria de convocar o presidente da comissão, que é o Quilim. Vou dar a parte, Quilim, para você, vereador. Boa noite a todos. Vereador, veio uma comissão aqui no meu gabinete para falar sobre essa questão da água lá. Eu já fui ali no secretário, o Gilmar, e já falei com ele que Vossa Excelência tinha ido nesse local, já tinha verificado, passei esse fato que Vossa Excelência está falando aqui, Vossa Excelência falou para mim também no sábado, se eu não me engano, e eu conversei com ele, e queria falar para Vossa Excelência que eu marquei com o Pitiquinho, para eu, você e Pitiquinho, e o secretário também vai com a gente. Ele falou para Vossa marcar o dia que a gente vai, vamos sentar depois nós três, vamos combinar um dia aqui para a gente ir lá, para fiscalizar isso aí, porque está prejudicando a população aí. Tá bem? Tudo bem, vereador. Eu gostaria até que a parte jurídica se posicionasse nessa questão, para que a gente possa, independente da ação do secretário, que a comissão se posicione em relação a isto. Tudo bem que o secretário pode estar presente, mas eu acho que a comissão tem que dar uma posição, porque nós queremos saber também qual a atuação do secretário. Nosso amigo, nosso secretário de Meio Ambiente, mas eu acho que nossa comissão tem que se posicionar até onde ele está consciente desse assunto. Eu acho que é um assunto muito grave, eu acho que ele já tem que ter conhecimento do fato. Não é nós levarmos ele? Ótimo. Mas eu acho que nós temos que fazer nosso trabalho independente da secretaria, para que ele possa agir baseado no nosso levantamento. Então, acho que o doutor Fábio, com o jurídico, nos orientar de que forma agir, para que a gente possa não vir a prejudicar os moradores locais, até aquelas pessoas que têm poços artesianos para sobreviver, que não estava prejudicando o bairro, mas sim essa retirada de água para outros municípios, vendo prejudicar aqueles moradores. Também, senhor presidente, eu estou à tribuna, a questão, o vereador que me antecedeu colocou de forma, eu vou falar assim até de respeitosa, a questão em relação à minha prefeita. Em relação a Franciane, eu acho que nossa prefeita hoje está fazendo o possível para que realmente nossa população não sofra questões de falta de pagamento, as pessoas que aqui vendem suas mercadorias para a prefeitura não fiquem sem receber, porque tem muitos municípios hoje que não estão pagando nem os seus funcionários. Entendeu? Então, a questão é que eu acho os fornecedores, hoje,
recebe tudo em dia, os funcionários estão recebendo em dia. A questão dessa falta de professores, já estive com a Secretaria de Educação, a secretária, conversei com ela, a questão que veio muitos professores de fora e desistiram, tomando a vaga, ela fez, acompanhando um pedido do Tribunal de Contas, e esse pedido foi atendido, só que as pessoas passaram nessa prova de títulos e não mantiveram no seu local de trabalho que foi determinado, voltando a seus municípios e deixando a escola desprotegida. Inclusive, foi falado que o promotor, o Tribunal de Contas, teria que julgar essas pessoas também, porque está prejudicando os alunos. Eu achei uma falta, isso aconteceu na escola da Madre Silva, a professora escolheu, eu estou falando isso, que a professora escolheu dar aula na Madre Silva, como é uma escola que não tem, por número pequeno de alunos, não tem a regalia que tem uma escola grande, ela pediu para voltar para o lugar de origem. Mas não estava pensando no aluno que estava ali e precisava dela para dar aula. Ela pensou nela, em si própria, e prejudicando o aluno. Então, a resposta era essa em relação a tudo que eu tenho que falar, e eu quero uma essa parte, ida ao eu quero uma Recife. parte, senhor, só essa. Tem uma parte. Finalzinho. Sem... Então, Vossa Excelência está afirmando que a prefeita está agindo com improbidade, porque fez uma chamada pública, que para mim não foi concurso, que lá foi uma bagunça, 1.889 vagas, e não chamou professor. Ou se chamou, deve ter sido apadrinhado, porque o Castelo Branco também está sem professor. Lá em Madre Silva, eu citei um que eu fui lá e vi. Então, Vossa Excelência está falando que a prefeita querida de vocês, que para mim, ela é uma péssima gestora, incompetente, está agindo com improbidade administrativa. Foi até bom que Vossa Excelência falou isso aí. Vossa Excelência pertence à base política e está consignado aqui para futuro arguição até em outros órgãos públicos. Muito obrigado. Eu acho que você não me entendeu, vereador. Eu acho que o senhor está querendo mudar minhas falas, o que eu falei. O que eu falei que foram feitas e teve os professores, dentro do que foi pedido pelo Tribunal de Contas, foi feito. E eles assumiram os seus cargos e, no outro dia, não voltaram a dar aula sem justificativa, como se Saquarema fosse uma brincadeira. E não foi dessa forma que eu te passei, que ela está... Não, pelo contrário, ela está prejudicando muitos professores. Eu acho que o senhor gostou, né, porque isso a oposição gosta, né, mas não pensa em quem está sendo prejudicado no nosso município, infelizmente. Eu vejo isso como foi prejudicado as pessoas do nosso município. Tem pessoas que estão desempregadas, não porque a prefeita gostaria, sim pela maneira que ela quis fazer corretamente, e as pessoas tiveram o direito das vagas e não cumpriram com o direito deles de dar aula para os alunos. Então, acho que isso aí é a questão de consciência. Eu estou falando e mostrando o porquê, mas isso vai ser refeito, a questão de chamar quem estava atrás desses professores para complementar as vagas. É isso que vai ser feito. Obrigado, boa noite. Queria pedir ao vice-presidente Quirim que assumisse aqui meu local, que eu vou à tribuna. Senhor presidente, senhor que nos assiste, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite. Senhor presidente, eu não vim nessa tribuna, mas depois das palavras do vereador Bruno Pinheiro, equivocadas, eu tive que ir aqui. Vereador, o senhor falou que seria funcionários apadrinhados. Dizer para o senhor que eu tenho uma sobrinha que trabalha há 8 anos na prefeitura dando aula e hoje está desempregada, que não passou no concurso. Então, eu acho que eu teria amizade, ligações com alguém para pelo menos botar minha filha, minha sobrinha para trabalhar. Então, não tem apadrinhamento.
dizer para o senhor que esse primeiro dia de aula que não teve em Jaconé, é verdade, não foi só Jaconé não. Foi vários colégios em Bacaxá, vários colégios em Sampaio Correia, aqui em Saquarema mesmo, Jaconé, porque eu acho que foi uma falta de responsabilidade de alguns profissionais, achando que Saquarema é uma bagunça, vieram para aqui se inscrever no processo seletivo, achando que ia ter boa vida, que ia ficar de frozô em certos colégios, não se apresentaram, e alguns que se apresentaram não aceitaram o emprego. Então foi isso que não conseguimos começar as aulas no dia 23 em todos os colégios. Dizer para o senhor que a prefeita está muito tranquilo em Jaconé, que depois de ter inaugurado uma maravilha de um colégio daquele, não tem porquê não deixar de começar a aula no dia normal que foi marcado pela educação. Então, o senhor pode ter certeza que as aulas não teve as aulas na segunda-feira em alguns colégios por esse motivo. Por esse motivo. E outra coisa que eu quero falar também para o vereador Gilvan, com relação à água de Juturnaíba. Pode contar comigo. Como o vereador Quilini falou, e o senhor teve alguém do Rio Seco, apesar de eu moro ali, né, praticamente Rio Seco, Madre Silva, na entrada na Manteigado, sou testemunha disso. O que eu vi durante o carnaval, durante o verão, caminhões de Araruama, Cabo Frio, indo carregar água em Rio Seco, principalmente aqueles caminhões truque, grandões, enquanto nossos caminhões aqui pegam 10 mil litros, 12 mil litros, o caminhão dele pega 30 mil litros. Então estão secando a água toda de Rio Seco, Madre Silva já está sendo atingido, o rapaz que trabalha comigo lá na obra já está sem água em casa. Agora os senhores têm que convidar o secretário de Meio Ambiente, que pelo tempo que está acontecendo, eu acho que já era para ele ter tomado alguma providência. Então, pode contar comigo, se for necessário, estarei lá pronto para ajudar o senhor. Boa noite, fique com Deus. Uma parte, Vossa Excelência, mas... Tem uma parte, vereador? Não, é que Vossa Excelência falou que os professores não quiseram. Eu até penso e acho que na próxima sessão eu vou pedir uma CPI para apurar o modo que foi dessa escolha dos professores. Mas, independente disso, se não tem professor, eu vou dar um exemplo aqui do prefeito Porfírio. O prefeito Porfírio não tinha médico, ele estava lá, não para ser médico, mas estava lá. Estava na rua. Não estavam varrendo o chão aqui, ele estava 5 da manhã ali, ó, esperando, pegava uma pessoa, contratava na hora. E a prefeita é professora. Ela devia ir lá dar aula, mas, já que ela não sabe dar aula, que ela não sabe nem conduzir o município, não sabe dar aula, não sabe nada, por que, senhor, Vossa Excelência, saberia me dizer, então, mais de uma semana, e não chamou os outros professores que estão na lista? Estão sendo chamados. Estão sendo chamados. Uma semana. Claro, tem gente, endereço, locais, não é assim, não é? Ninguém tem varinha de condão. Estão sendo chamados, vereador, pode ter certeza. Essas aulas vai ter as aulas em Saquarema com muita qualidade, do jeito que é o nosso prédio do nosso colégio, pode ter certeza. Uma parte, vereador. Tem uma parte, vereador. Vereador Romacarte, presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência uma parte, porque só um vereador fraco, um vereador sem princípios, um vereador que não tem... Está dando a parte sua para falar sobre o assunto. Sim, que nós estávamos aqui na tribuna. Só um vereador fraco, um vereador sem princípio, um vereador que não tem conteúdo, é que não concede uma parte. É só um vereador que não tem hombridade é que não concede uma parte. Quero agradecer a Vossa Excelência pela parte. Na verdade, nós ficamos muito preocupados com a questão desse processo simplificado, que foi aprovado por nossa casa aqui. Mas a gente vê hoje que tem analisado, verificado, estão sendo chamadas as pessoas, e aquelas pessoas que vieram de fora estão chegando aqui achando que o salário seria maior, e estão desistindo. Então, certamente, muitas professoras que passaram no concurso, nesse processo seletivo, não vão assumir porque vieram de fora, e vai ser aberta realmente uma brecha
certamente, daqui um pouco mais, vamos ter que aprovar uma outra lei para resolver essa questão. Então, é preocupante, efetivamente, porque os alunos estão aí, e precisam de professores, mas passaram nesse processo seletivo pessoas de fora. E não vão assumir, porque não interessa as pessoas. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Mas, com certeza, a inteligência da prefeita, da secretária de Educação, elas vão saber achar uma solução para resolver esse problema. Boa noite, fique com Deus, um abraço. Vou passar direto para o segundo expediente. Vou botar, são 3 projetos em segunda votação. Um do Bruno Pinheiro, o vereador Abraão, o vereador Pitkin. Vou botar primeiro o projeto do vereador Bruno Pinheiro, projeto de lei que dispõe sobre a divulgação em site oficiais da rede municipal, internet, do conteúdo integral das matérias publicadas, resumidamente em diários oficiais do município. Está com parecer aprovado, segunda votação. Para discussão, senhor presidente. Na discussão. Senhor presidente, esse processo desse projeto de lei, ele busca, de alguma forma, trazer ao conhecimento público todas as funções do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Todas as nomeações feitas a partir desse projeto serão publicadas. Vai acabar o problema de fantasma, servidor fantasma. Não vai haver mais famílias em Saquarema com várias pessoas fantasma recebendo dinheiro público sem trabalhar. Tem um vereador aqui, inclusive tem família toda pendurada, recebendo fantasma. Eu não vou dizer o nome para não dar, né? Então, os vereadores, família toda, tio, irmã, parente, mulher, e salário de R$50 mil se somado. Fantasma. Esse projeto do vereador Bruno Pinheiro vai acabar com isso, porque nós vamos ter que publicar as folhas de pagamento na internet. Aí todo mundo vai ver aonde trabalha o servidor. Não vai mais precisar, por exemplo, na LERJ já tem isso. Na LERJ já está lá o nome dos fantasmas, daqueles que não trabalham, da família do vereador, pendurado, salários altos, 10 mil, 8 mil, 5 mil, total de R$50 mil. Então, vai acabar esses fantasmas. Na verdade, na Câmara não tem, mas vai mostrar que não vai ter, porque vai ser publicado toda a folha de pagamento, e aí a gente vai ver que o vereador que ri é aquele que é o vereador fantasma, tem a família toda empregada, recebe e não trabalha, está aí, andando na cidade. E é bom moço. Bonito, fala bonito, mas é vereador fraco. Aí a família toda vai aparecer como um fantasma. Vamos acabar com isso, vereador. Vamos aprovar o projeto para que seja transparente o poder público, para que essas pessoas que não trabalham apareçam. Obrigado, senhor presidente. Vou votar favorável ao projeto. Vou tirar a discussão e botar em votação. Senhores que aprovam, continuam como estão. Aprovado o projeto. Vou botar um projeto do vereador Rodrigo Borges. Do Rodrigo Borges, Abraão da Meugil. Projeto de lei dispõe sobre a denominação da rua Vinícius de Moraes, na localidade de Barra Nova, Saquarema. Está em discussão. Vou tirar em discussão, botar em votação. Os senhores que aprovam, continuam como estão. Aprovado. Vou botar em votação o projeto do vereador Guilherme Pitkin. Projeto de lei que declara a instituição Casa de Recuperação Reviver em Cristo Jesus de Saquarema e dá outras providências. Vereador, questão de ordem. Questão de ordem. Eu queria que retirasse esse projeto da pauta. Quer que passe? Pedido do vereador, vamos tirar o projeto da pauta.
Agora vou botar em votação, em bloco, projeto de resolução sobre... Oi? Ah, é. Quem fez o requerimento de urgência para botar em votação? Vou botar em votação requerimento de urgência. Vou botar em votação. Botar em votação o requerimento de urgência. Peço que seja uma votação. Se eu que aprova, continua como estão. Aprovado. Vou botar todos os projetos de uma só vez, falar o nome do autor e o nome do agraciado. Guilherme Pitiquinho. Senhora Natasha Joe Crespo. Romacarte Azeredo. Senhora Lúcia Nazaré. Rodrigo Borges. Senhora Maria Aparecida Santos. Rodrigo Borges. Senhora Gilmara Dico Lourenço. Gilmara Dico Lourenço Vidal. É Dias Lourenço Vidal. Rodrigo Borges. Senhora Joseli de Oliveira dos Santos Faustino. Romacarte Azeredo. Senhora Tatiana Coutinho de Nazaré. Romacarte Azeredo. Senhora Sônia de Aguiar Vignoli. Mateus Alves. Senhora Inês Nazaré do Nascimento Oliveira. Vanildo Siqueira, Quilinho. Senhora Lenilda Tavares de Oliveira. Vanildo Siqueira. Senhora Cidileia de Sá Amaro. Vanildo Siqueira. Senhora Rita de Cássia Moraes dos Santos Carvalho. Maria de Fátima Taeta. Senhora Ana Cristina Oliveira da Silva. Mateus Alves, Mateus da Colônia. Senhora Maria Constância de Brito. Paulo Renato. Senhora Magali Neves Pereira. Paulo Renato. Senhora Daniele dos Santos Nogueira. Abraão da Meugil. Senhora Eliane Maria de Oliveira Scarpini Ferreira. Guilherme Pitiquinho. Senhora Edilena Pereira Delfino. Abraão da Meugil. Senhora Cláudia Valéria Rodrigues de Carvalho. Abraão da Meugil. Senhora Leda Maria da Silveira. Mateus da Colônia. Senhora Luciene da Costa Félix. Roger Carvalho. Roger Gomes. Senhora Marília Pinheiro da Silva. Maria de Fátima Taeta. Senhora Sandra Azeredo Melo. Maria de Fátima Taeta. Senhora Jara Santos de Souza. Gilvan Martinelli. Ana Maria Veiga dos Santos. Guilherme Ferreira, Pitiquinho. Sandra Maria Renault. Da Silva Macedo. C.O. Nome grande é esse? S.O. Roger Gomes. Sandra Maria da Silva Ribeiro dos Santos. Não é mesmo, não? É mesmo? Não entendi nada. Gilvan Martinelli. Sônia Rodrigues de Souza. Gilvan Martinelli. Luciana de Melo Silva. Roger Gomes. Marilza Pinheiro Correia. Chico Pérez. Elisete Mendes de Mato. Chico Pérez. Elicir de Almeida da Silva. Chico Pérez.
Leci Conceição dos Santos Souza. Não havendo mais nada para a noite de hoje, dou por encerrada a sessão. Boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser.